Agora sim, tá gravando. Para quem não me conhece, então, meu nome é Gabriel, né? Eu tenho 26 anos, sou designer aí há mais de 10 anos, publicitário também. Hoje em dia, professor universitário, estrategista de marca aqui na Baca, minha agência de estratégia de marca, pós-graduado em gestão e design ali pela FAAP. Mas na verdade, isso tudo eu gosto de deixar de lado e eu gosto de trazer quem eu sou, né? Eu sou um cara que gosta muito, de tecnologia, gosta de estar atualizado, gosta de saber um pouquinho de tudo, de cultura pop, do que está acontecendo no mundo. E eu trago sempre tudo isso para dentro do meu processo, né? Eu gosto de exercitar a minha criatividade. Não gosto de dizer que eu sou uma pessoa criativa, mas eu gosto de dizer que eu gosto muito de estar exercitando a minha criatividade. Isso me ajuda sempre, me motiva a buscar entender. E o meu contato com a AI, ele veio mais ou menos dessas experiências, né? Lá em 2022, por aí, que a gente começou a falar sobre isso e eu comecei a ficar muito curioso e empolgado com a ideia de um assistente que ia responder qualquer dúvida que eu tivesse, né? E a partir de então eu comecei a usar e explorar ele de várias formas. Talvez até o fato da minha relação com saber como usar ou da maneira como eu utilizo a IA hoje em dia, seja devido ao tempo que eu faço isso, né? Eu faço isso há bastante tempo e tempo suficiente para entender como se ela fosse uma pessoa, entender como ela funciona, o que que eu devo perguntar, como eu devo provocá-la. Eu acho que isso é bastante importante. E aí a gente entra numa provocação que eu gosto de trazer para vocês, que é que eu vejo direto, tanto no LinkedIn, tanto nas redes sociais no geral. Como é fácil a gente parecer criativo com a IA hoje em dia, né? Nunca foi tão fácil para a gente parecer criativo nos dias atuais. Porque a gente joga um prompt lá, ele vai criar um negócio muito da hora. Para quem não tem contato, lembrem que às vezes eu vou falar no sentido de publicidade, design, né? Dentro da nossa bolha ali, que já é muito mais comum, e às vezes eu vou falar para galera que fora desse universo, que para eles isso tudo é sim bastante criativo, é muito novo, é muito incrível você poder mandar uma imagem lá e ele fazer de um jeito super diferente. Nos dá possibilidade. Então nunca foi tão fácil parecer criativo. E por que que eu falo parecer? Porque o próprio nome da IA já diz, né? Uma IA generativa, ela trabalha com coisas que já existem, né? Com somas e coisas que já existem, que já estão no nosso mundo, ela só combina e nos traz uma combinação nova. Mas ao mesmo tempo, nunca foi tão difícil provar que de fato a gente é criativo. Porque eu vejo muitas discussões, e recentemente a mais recente delas é sobre o travessão no texto, né? Eu não sei se vocês chegaram a ver sobre, mas eu tenho amigos redatores de muitos anos que utilizam travessão há muito tempo no seu texto e que hoje se sentem talvez medo, ou talvez ficam incomodados com o fato de, cara, eu não vou poder usar um recurso linguístico porque as pessoas vão achar que esse meu texto foi feito no chat, né? E aí a gente abre espaço para várias outras discussões dentro desse mesmo espectro, né? Do que o que de fato é meu, né? O que que de fato eu criei, o que que só eu poderia ter criado, né? Dentro desse contexto, o que que eu entregaria hoje que talvez uma IA não entregaria melhor e mais rápido? Várias coisas podem acontecer dentro desse tempo, e a IA pode cumprir com várias coisas também que ela conseguiria entregar de uma maneira muito mais prática, muito mais rápida. E aí eu fui caindo nessa provocação e de fazer uma reflexão de, cara, o que que de fato é meu? Essa questão dos textos me pegou bastante, porque realmente, né, a gente tem essa questão do travessão e tudo mais, mas ao mesmo tempo há outras maneiras da gente identificar, e também a gente consegue sentir a alma de um texto quando a gente lê um texto autêntico, um texto de verdade. E eu acho que ainda dá para a gente se diferenciar, e o que de fato é meu. Essa pergunta eu vou deixar para vocês levarem de reflexão. O que de fato é meu, o que que de fato eu criei e aonde eu me encontro dentro do processo criativo. E aí eu gosto de trazer esse dado aqui da World Economic Forum. Todos os anos eles lançam um grande relatório sobre o trabalho no mundo todo, né? E eles exploram todas as áreas que estão em ascensão, as áreas que estão em declínio, o que que está acontecendo. E ele traz esse dado aqui atualizado, né? Essa é a versão de 2025, que entre 2025 e 2030,
as competências que mais crescerão em importância vão ser especialistas em Big Data, especialistas em IA e Machine Learning e cientistas e analistas de dados. Ou seja, a gente já está percebendo esse movimento no mercado mundial em relação à IA, à tecnologia como um todo, né? Então, são profissões que vão ganhar muito mais relevância nos próximos anos. A gente vai precisar cada vez mais, então, eu preciso de alguém para implementar uma IA para o meu negócio X específico, né? Eu preciso analisar dados específicos. Então, essas profissões vão crescer muito. E outro dado muito importante que ele traz também é um mega relatório, eu posso deixar para vocês darem uma olhada depois também, são as competências que mais crescerão em importância. A gente tem IA e Big Data, Network e Cibersegurança, alfabetização tecnológica, que seria o quê? Com tantas novidades no mundo da tecnologia, a gente vai precisar de alguém para explicar cada uma delas, como se fosse realmente uma matéria, né? Desde das básicas às mais complexas, essa alfabetização tecnológica. Além disso, resiliência, flexibilidade, agilidade, né, são algumas competências que vão crescer. O pensamento analítico e criativo, isso aqui sempre foi necessário e vai continuar sendo cada vez mais, né? A gente conseguir analisar uma peça, um texto, entender ele, né, conseguir transformá-lo, conseguir identificar ali as lacunas, o contexto e algumas coisas que a gente vai falar mais para frente também. Liderança e influência social. A gente vê uma ascensão dos influencers hoje em dia, criadores de conteúdo, né? A influência vai ser uma moeda de troca. Já é uma moeda de troca, mas cada vez mais vai se tornar uma grande moeda para gente, tá? E o que que vai acontecer com as nossas carreiras como a gente vê hoje, né? Isso aqui não é alarmista, isso aqui é só uma realidade. 25% morrerão, como a gente conhece, como a gente vê hoje, não quer dizer que elas vão deixar de existir, mas possivelmente vão mudar consideravelmente, que entra aqui nesse 75%. A nossa profissão mesmo, designers, publicitários, redatores, videomakers, já tem mudado consideravelmente a nossa maneira de criar, a nossa maneira de pensar e de inserir a IA dentro desse processo e 25 nascerão, que aí entram todas aquelas competências que estão em ascensão, né? A gente vai ter novas profissões aí, talvez, quem sabe, viajando aqui um professor para ensinar essas novas tecnologias para as novas gerações e assim sucessivamente, né? Para a gente ir entendendo como que vão funcionar esse novo mundo, né? Que vai se formando aí a partir da IA, a partir desses novos processos. E aí a gente vem, antes da gente partir para a parte super legal, né? Eu tenho que trazer uma parte teórica, que faz parte, faz sentido. Eu vou falar um pouquinho sobre inteligência e criatividade, né? Quem que assistia, será, esse desenho Pink e o Cérebro? Basicamente, desenho muito bom, inclusive, gostava muito. Eles queriam dominar o mundo, né? Criar planos para dominar o mundo. O Pink, eu não lembro quem que era quem, mas o cérebro mais inteligentinho e o Pink ali, quase um capanga, que fazia o que ele pedia e tudo mais. E aí, trazendo um pouco para minha história, eu gosto de falar que eu não era um nerd na escola, apesar de boas notas, mas eu também não era um cara da turma do fundão. Eu era o cara que sentava no meio da sala, nas paredes, geralmente. Tirava boas notas, conversava demais, aquele famoso aluno que, quando a minha mãe chegava para buscar o boletim, é um ótimo aluno, mas ele atrapalha os outros com a conversa, porque ele fala demais. Basicamente isso. E aí, dentro da escola, eu acho que todo mundo vai se identificar, a gente tinha muito a figura do gênio e do ligeiro, né? Do cara que sentava na frente, o nerdzão, e o cara do fundão, né? Que era meio descoladão e tal. E me intriga essa diferença desses dois tipos de inteligência que convivem em sala. Os gênios do frentão, né? Excelentes na lógica, memória, provas, né? Eles conseguiam fazer tudo muito bem feito, entregavam ótimos resultados. E os ligeiros do fundão, que eram rápidos no improviso, tinha piada na ponta da língua para tudo que eles faziam, né? Um grupo estava ali resolvendo equações, o outro respondendo com repertório, com intuição. Só que eles não eram reconhecidos com esse mesmo peso, né? Então, geralmente, a galera do fundão era tida como os caras sem futuro e tananana, e os inteligentes ali, os da frente, a galera que ia prosperar e que ia dar muito certo.
Só que, na verdade, se a gente for pegar, a gente estava ali lidando com dois tipos de inteligência diferente. E é o que a gente vai abordar aqui mais ou menos, tá? Enquanto o gênio, ele tinha ele precisava desse repertório, então, cara, eu vou ser bom em matemática, mas para eu ser bom em matemática, eu tenho que ter esse conteúdo previamente. Se eu passar uma coisa muito lá da frente, para a pessoa que ainda não tem esse conteúdo, que não aprendeu, né, para o inteligente, às vezes ele não ia saber resolver, ele ia travar, porque o conhecimento dele era limitado pelo que ele aprendia, né? Basicamente, como a IA vai funcionar. E o ligeiro, né, o ligeiro do fundão, ele era aquele cara que às vezes não tinha feito o trabalho, mas ele ia apresentar, dava aquele migué, às vezes conseguia até se safar ali, dependendo de quão bom ele era no improviso, e pau tora, já era. Consegui me safar aqui, fingir que eu sei, né? Improvisar. Basicamente, essa qualidade que ele tinha, que era de improvisar, ser muito bom no improviso. E aí a gente tem, então, eu conto essa historinha só para a gente começar a contextualizar a história desde a inteligência e até a criatividade, né? Caso vocês não saibam, a gente até algum tempo atrás, a criatividade ela não existia como conceito. Faz menos de 40 anos que ela existe como conceito. Então, vários autores estudaram, tentaram estudar a mente humana, a inteligência, e a gente teve várias teorias desde lá até então. A primeira veio em 1904 com Charles Spearman, que criou o fator G, que era um conceito de inteligência geral, mais ou menos como o inteligente lá na sala, né? Para ele só era considerado inteligência aquilo, lógica, memória, raciocínio, rápido, né? Tudo que escapava disso era considerado resíduo, para não dizer burro, né? Tudo que não era isso, então não era inteligência, então você não era bom. Depois, lá em 63 o Raymond Cattell propõe dois tipos de inteligência. Aí ele começa a considerar mais ou menos o ligeiro como um tipo de inteligência. A inteligência cristalizada, que era baseada em conhecimento adquirido, então eu preciso é, absorver esse conhecimento, entender, eu preciso que alguém me explique sobre ele. E o conhecimento fluido, né? A inteligência fluida, a habilidade de lidar com o novo. A inteligência fluida, ela já se aproximava um pouco do que a gente entende hoje por criatividade. É aquela coisa do improviso, né? De eu não saber, mas eu tentar, de eu inventar, de eu ser inventivo. E aí, lá em 83, o Howard Gardner, ele vai introduzir um tipo de inteligências múltiplas, que é o que cada um é muito bom, né? Por exemplo, às vezes eu não sou tão bom nessa inteligência de lógica, de raciocínio, mas, cara, para tocar um instrumento eu vou ser muito bom, eu vou aprender muito rápido para praticar um esporte. Então, ele introduziu esse conceito de inteligências múltiplas, que vão expandir o conceito, né? Tem a inteligência musical, inteligência corporal, intrapessoal. E aí ele começa a validar ainda mais esse conceito de esperteza, né? Porque a pessoa esperta, às vezes ela não era inteligente no raciocínio lógico, no que ele aprendia, mas ele era muito bom no desenvolvimento pessoal com as outras pessoas, ele era amigo de todo mundo, ele tinha contatos, ele conseguia articular para mover as pessoas. Isso também é muito importante, isso também deve ser considerado inteligência. E lá em 85, o Robert Sternberg criou a teoria da triárquica da inteligência. Então, o pensamento analítico, que é a inteligência, raciocínio lógico, tudo mais. O pensamento prático, né, que seria a esperteza, a gente ser ligeiro, ser bom no improviso e tudo mais. E o pensamento criativo, que é essa lateralidade na imaginação, da gente conseguir pensar coisas novas, criar conexões rápidas, né, a partir disso. E aí a gente tem ali mais ou menos o que a gente conhece hoje por criatividade também nesse pensamento criativo. Tá. E aí a gente entra no assunto de criatividade, design e processos criativos, né? Aonde que a criatividade entra, onde está ali o design, os processos criativos dentro em relação com a IA, né? Então, até os anos 40, a criatividade não existia exatamente como conceito, né? A figura do criativo, que depois seria cultuado em festivais, que hoje é muito cultuado, inclusive passamos pelo Festival de Cannes nas últimas semanas, ela surgiu apenas ali em 54. Ela era mal vista até então. Era como se fosse os preguiçosos, desrespeitosos, porque como assim você está criando algo fora do padrão?
né? Algo que não é o normal que a gente faz. Cara, todo mundo faz o anúncio dessa maneira, vamos seguir essa maneira. Todo mundo comunica e escreve o texto dessa maneira, vamos continuar dessa maneira. Então, essa figura do criativo só surgiu ali por volta de 54. E aí a gente tem hoje em dia, né, o Brasil como um país que recebeu o título do País Criativo do Ano, né? A gente exporta talentos aí mundo afora com pessoas extremamente criativas. E aí tem várias teorias sobre isso, né? Várias coisas que a gente pode até conectar depois, lá para frente, do porquê a gente é tão criativo, por que a gente foi considerado um país criativo. A gente é um país muito vasto, muito grande, cheio de culturas, cheio de ritos, cheio de pessoas diferentes, e isso nos leva a ter muito mais contexto, muito mais contato com tudo isso e muito mais possibilidade de criarmos novas conexões, né? Então, obviamente, o nosso repertório ele tende a ser maior. Não é que ele é maior, ele pode ser maior. A gente precisa consumir esse repertório para que ele seja maior. Mas nosso repertório criativo é muito grande, porque a gente tem vários tipos de música, vários tipos de cultura, vários tipos de história, vários tipos de gente, cidades diferentes, é, a gente tem pessoas diferentes, maneiras de se vestir diferente, e tudo isso vai nos dando um repertório para que a gente gere insights e a gente consiga ser essas pessoas criativas que vão conseguir criar de maneiras autênticas, criar coisas novas, né? Que é aquela sensação legal de você ver uma peça totalmente diferente, algo totalmente diferente do que você viu antes. E aí, o fato da inteligência, né, ter surgido ali só depois dos anos 40 ele nos traz também essa questão de quanto estruturalmente a gente não antagoniza com a ideia de sermos criativos, né? Então, se alguém perguntar para vocês se vocês são criativos ou não, vocês vão possivelmente responder que talvez vocês não se consideram tão criativos. Quando eu faço essa pergunta em sala de aula, pouquíssimos têm a coragem de levantar a mão para se assumir como criativos, né? E geralmente a pessoa acha que ela não é criativa. E aí a gente antagoniza muito com essa ideia. Vamos dar um papel em branco para cada um aqui, vocês vão criar algo totalmente novo. Cara, a chance da gente travar para começar a criar algo é muito grande. Não, o que que eu vou fazer? Porque eu preciso ser A gente está associado com a ideia de precisar ser perfeito. A gente está associado com a ideia de, não, tudo que eu crio, nada é legal, eu não tenho talento, eu não sei o que eu estou fazendo. Então, esse mau comportamento que foi martelado por tanto tempo de, cara, se fizer diferente, vai estar errado. De quando a gente é criança para essa transição de virar adulto, cara, esse desenho aqui já não dá para fazer, isso aqui não tá legal, né? Faz mais dentro do padrão. E aos poucos a gente vai aceitando aquilo e vai deixando esse eu criativo de lado, né? A gente gosta de dizer que toda criança é muito criativa, né? Tem esse senso. E aí a gente vai perdendo isso com o tempo, e aí a gente vai começando a antagonizar com nós mesmos, né? Pô, vou fazer isso aqui, que viagem, nada a ver, é considerado feio, é considerado estranho, é considerado esquisito. Então, esse mau comportamento que foi sendo martelado na nossa vida, né, durante todo o tempo, faz a gente ter tanto medo da criatividade. E aí isso vai modificar totalmente a maneira como a gente vai utilizar a IA também. É por isso que talvez a gente acha ela genial muitas vezes, né? Justamente porque falta essa coragem de criar coisas novas, de criar coisas totalmente autênticas e diferentes. E aí a gente tem aqui um modelo zigue-zague, que eu gosto bastante, é um modelo que, antes de entender ele, eu já utilizava e eu não sabia, e muitos designers aí que estão me acompanhando devem utilizar também. Eu vi que o Gui tá aí na live também, o Espanha, né? Designers como eu que com certeza devem criar dessa maneira. Na hora de criar, a gente trabalha com um modelo meio zigue-zague, né? Eu não sei se a Fábio também acaba fazendo isso, o Tar, né? Que é basicamente você ir transitando entre o pensamento mais analítico, mais racional e o pensamento mais do improviso. Eu falo designs porque tipo, a gente vai abrindo o arquivo, vou criar uma marca, eu vou ler o briefing, daí eu venho, começo a criar ali dentro do Illustrator, aí eu volto lá para o briefing, dou mais uma lida, dou mais uma pesquisada, faço um apanhado de informações, volto para o meu processo criativo. Então, eu não faço um processo linear de, não, vou ler o briefing agora, só o briefing, daí depois eu vou começar a criar. E essa alternância constante do pensamento analítico crítico e intuitivo criativo, que é o zigue-zague,
ajuda a gente a construir conceitos fortes, ajuda a gente a construir conceitos relevantes, que é basicamente aonde nascem os nossos insights. Então a gente vai lá, analisa o briefing, testa uma paleta, eu acho que eu vou fazer isso, dá uma travada, volta, seleciona uns insights, vê uma argumentação, vê, eu vou partir do storytelling, venho para uma parte um pouco mais analítica, mais crítica, volto para essa parte de criação, e aí a gente vai trabalhando isso, e é assim que nascem boas ideias, pelo menos dentro do meu processo. Aí sempre utilizo essa parte do zigue-zague, mesmo que irracionalmente, acabo utilizando. Então, essa alternância constante desse pensamento analítico crítico ajuda a gente sempre a construir esses conceitos fortes. Por que que eu passei isso? Porque lá na frente, a hora que a gente for falar com a IA, isso vai ser importante, tá? A hora que a gente for pensar em trabalhar com a IA, a gente tem que pensar ela como se estivesse jogando um ping-pong mesmo com a gente. Ela vai estar trabalhando, às vezes, no lado mais analítico e às vezes no lado um pouco mais intuitivo e criativo. Mas na maioria das vezes, quem vai estar no intuitivo e criativo somos nós, tá? Tá, mas e aí? E a IA com isso, né? Como fica a indústria criativa à luz da IA generativa, considerando a criatividade e sua articulação com a inteligência humana? Para a gente entrar nesse assunto da IA e da criatividade, beleza. Recapitulando, então, a gente já entendeu os conceitos de inteligência, né? A inteligência, a esperteza, a criatividade, né? Entendeu essas três maneiras de pensar, entendeu como isso é importante, como até um tempo atrás a gente tinha dificuldade, né, sobre a criatividade, a gente encontrava essas lacunas. E agora a gente vem com uma nova ferramenta. Agora que a gente começa a conseguir se entender, vem uma nova ferramenta e o mercado é exatamente assim, né? Toda vez que a gente consegue se acostumar com uma coisa, vem uma nova e nos força a tentar entender novamente, a reestruturar os nossos processos, a reorganizar a maneira como a gente pensa. Então, primeiro a gente precisa diferenciar o que pode ser simulado do que pode ser substituído quando a gente vai falar de IA. Então, aqui eu trouxe a Lua do filme Viagem à Lua dos Lumière, dos irmãos Lumière. Por que que ela só pode ser simulada? Porque por mais que eu peça para a IA criar algo assim, ela não vai conseguir entender o contexto, por que que foi feito isso, ela não vai conseguir entender muitas vezes o sentimento que queria ser passado, ela não vai entender o contexto da época que foi colocado, ela não vai conseguir trazer isso. Ela vai simular, ela vai criar algo ali, beleza, que eu gosto de chamar de sem alma, né? Ela vai criar uma coisa sem alma. Ela não tem sentimento, ela não tem valor emocional nenhum, tá ali, né? Já a Lua como a gente conhece, ela pode ser substituída. Por quê? Porque não a Lua lá do céu, né? A imagem da Lua como a gente conhece pode ser facilmente substituída porque a gente tem uma maneira de como ela é. Ah, a Lua é assim, eu tenho várias imagens sobre isso, a IA vai bater essas várias imagens e vai conseguir criar uma substituição que, beleza, tanto faz. É mais ou menos como antigamente quando a gente tinha as montagens, do que era montagem ou não. Às vezes a gente nem sabia, né? Tipo, isso aí é montagem. Cara, nem reparei, tá ligado? O negócio foi tão bem feito que, beleza, tanto faz. Então, a gente entender esses dois conceitos. O que que pode ser substituído pela IA? Tudo que pode ser transformado em forma, regra, passo a passo. Então, gerar variações de layout com base em grade, em proporção, conhecimento mesmo. Criar uma legenda por um post a partir de um briefing padronizado. Ajustar contraste de imagem seguindo parâmetros técnicos, né? É... Ô, louco, Zoom, que isso? Vai acabar em 10 minutos, eu vou mandar outro link lá, tá? Eu sou da louca. Por que que a IA, então, ela consegue fazer isso? Porque ela vai aprender padrões, né? Se uma tarefa é repetitiva, estruturada e baseada em lógica, ela vai conseguir ser totalmente automatizada. E aí a gente entra no que pode ser simulado pela IA, né? Ela vai, no máximo, chegar próximo daquilo, mas ela não vai conseguir exatamente nos trazer isso. Interrompeu aí o coisa da tela, ou pessoal? Ou não? Foi normal? De boa, para ver aqui. Então, o que que a gente vai conseguir, que a IA vai conseguir simular? Tudo que ela consegue imitar com base em grande volume de dados, por exemplo, fotos da Lua, né? Mas ela não vai estar compreendendo de verdade isso. Criar uma imagem que parece criativa.
cara, ela vai pegar o que que ela acha que é criatividade e vai criar algo ali, né? E eu já tenho um exemplo também disso. Escrever um roteiro com ritmo e estrutura emocional. Emoção. Como que ela vai entender a emoção? Ela pode no máximo simular, mas quem garante que essa emoção realmente vai emocionar? Cara, para quem tá acostumado com a IA, você vê um texto emocional, você fica tipo, cara, três palavras ali que denunciou que é de IA, eu já tô tipo, isso aqui não vai conectar comigo, sabe? Gerar uma música no estilo de um artista. Beleza, ele vai gerar, mas e a intenção, e o sentimento que ele queria passar, e a história que aconteceu, que muitas vezes, né, a gente pega a Fábio ali, a nossa Lua Nest, né? As histórias que o Lua Santana vive são o que traz as músicas para ele, né? Eu posso pedir para ela criar uma música, né, baseada no estilo do Lua Santana. Quem garante que ela vai conseguir trazer toda essa emoção? Quem garante que ela vai trazer essa conexão? Ela vai combinar as ideias anteriores e não vai criar nada novo. Ela vai trazer uma mistura ali que, beleza, pode dar certo, não pode. A IA não conseguiria emocionar tanto. Exatamente, pode ser, né? É, e aí ela não vai ter essa intenção. Eu tô criando essa música para isso. Eu tô criando esse roteiro para causar essa sensação. Ela vai estar cumprindo com o papel que você pediu para ela cumprir, né? Então ela pode combinar ideias anteriores de forma sofisticada, mas não tem intenção, subjetividade, né? Ela não tem uma maneira dela de fazer. Na verdade até tem, né? Mas é uma maneira totalmente robotizada de entregar aquilo para gente. E o que que ainda pode ser criado só por humanos? O que nasce da intenção subjetiva, né? Essa vontade, eu estou criando isso por causa dessa coisa específica, da contradição interna, do contexto, né? Cara, aconteceu uma coisa essa semana, eu estou sentindo algo sobre isso, eu quero criar uma peça, eu quero criar um cartaz, eu quero me expressar de alguma maneira. Uma estética que você inventa a partir de uma memória pessoal. Eu gosto de trazer o exemplo sempre de tentem um dia que vocês sonharem, não sei se vocês têm sonhos malucos ou sonhos normais, mas tentem pedir para a IA criar uma imagem do sonho de vocês, né? É algo que dificilmente ela vai conseguir chegar próximo, mesmo que vocês deem muitos detalhes, né? Já você, vamos supor que você é um artista e você consegue, tem essa habilidade para desenhar e tudo mais. Cara, você vai ter muita facilidade para traduzir o que você sonhou. Vai conseguir passar para o papel de uma maneira muito mais fácil. Um conceito visual baseado em uma dor cultural não nomeada, às vezes não registrada. Imagina aqueles povos mais afastados que às vezes a gente não tem pouquíssima informação. Cara, só a galera de lá conseguiria criar algo que conectaria tanto, ou alguém que vivesse lá por um tempo, que entendesse aquela cultura. E é justamente daí que saem as boas ideias. Uma ideia que não fazia sentido até você colocar no mundo. Porque isso exige experiência vivida, exige tudo que a gente já viveu, os lugares onde a gente já foi, o lugar onde a gente viajou. Ah, eu viajei para tal lugar, eu vi uma placa, misturei com um outro dia que eu estava andando de carro e eu vi uma paisagem, e aí eu brisei ali, criei uma coisa nova. Então a IA ela não, talvez não tenha e talvez nunca terá. A gente fala talvez porque a gente não sabe os limites, né? A gente não sabe até onde vai chegar. Mas por enquanto ela não tem, né? É algo que só a gente conseguiria criar. Aí a gente vai entrar nos NLPs, LLMs e GPTs, né? Os Natural Language Processing, Large Language Models e os sistemas generativos. Primeiro que a gente precisa entender, para quem conhece pouco, a maioria das pessoas tinham colocado que conhecia muito pouco sobre inteligência artificial que as IAs generativas, elas têm esse nome justamente porque elas vão criar a partir de coisas que já existem, né? Elas são generativas. Elas vão criar a partir de referências, a partir de um banco de dados, né? E é por isso que é tão importante que a gente utilize ela, que a gente alimente, que a gente treine, porque ela vai aprendendo conforme a gente vai utilizando, né? Mais ou menos como acontece com a criação de imagens, o quanto ela evolui, a criação de vídeos hoje também, o quanto ela evolui. Tudo por causa da maneira como a gente alimenta elas também. O que de fato ainda é humano? É a pergunta que eu trago aqui, né? Como que a gente vai pensar o que de fato ainda é humano? A inteligência, que não pode ser formulada, então, moralidade e ética, consciência, interpretação das normas flexíveis,
conflitos humanos, abstrações complexas. Isso aqui ainda não pode ser formulado, né? A IA não conseguiria simular essa moralidade, o que é certo ou errado dentro de um contexto específico, ter essa consciência, interpretação de normas flexíveis, né? Porque a gente trabalha ali quase que numa binaridade com as IAs, né? Então é o sim ou não, é o certo ou o errado. Não tem essa flexibilidade, não tem um contexto para a gente. E são esses fatores mais humanos da inteligência que a gente vai ter ali para nós, que a gente precisa agarrar. Os demais, com certeza, vão ser absorvidos pela máquina. E da criatividade humana, né? A gente tem intuição, emoção, experiência subjetiva, contexto social, intencionalidade, né? São coisas que realmente são bastante humanas, né? Ter essa intuição na hora de criar, com a nossa bagagem, com o que a gente está sentindo no momento, quando a gente coloca as nossas emoções ali no que a gente vai criar. É, essa experiência subjetiva de, cara, os lugares que eu tive acesso, onde eu viajei, as coisas que eu li e a maneira como a gente faz essas conexões quando a gente está criando, né? Então, cara, eu vou pegar esse livro, vou misturar com aquela viagem, vou criar um conceito aqui. Isso que é o legal da criatividade humana, né? A gente consegue tecer essas relações. O contexto social, né? Então, vamos trabalhar uma coisa que todo brasileiro faz, por exemplo, usar Havaianas, né? Tipo, a IA não vai conseguir entender o porquê que a gente faz isso. A IA não vai conseguir entender por que que a mãe tacava Havaianas na gente quando a gente era criança. Tipo, para ela não faz sentido, mas é um contexto, né? É uma coisa que a gente viveu. E principalmente intencionalidade, né? A IA ela cria e ela obedece o que a gente coloca lá, o prompt que a gente manda. A intencionalidade que nós temos para criar é muito diferente, né? A gente está ali criando, colocando aquele conjunto de palavras, usando uma determinada técnica, porque a gente tem uma intenção específica, né? Então, quando eu criei essa aula, eu criei com a intenção de difundir o que eu sei, né? Compartilhar o que eu sei. Eu usei as técnicas que eu tinha, o networking, as pessoas, o convidado, para conseguir trazer vocês aqui hoje. E essa é a dimensão humana, verdadeiramente, demasiadamente humana, desse novo momento da criatividade. Eu vou aproveitar agora para mandar o link novo lá, espero vocês aí daqui a pouquinho, tá? Até mais.